Boa noite a todos, que sejamos todos bem-vindos para mais esse nosso encontro, que é sempre maravilhoso, independente de qualquer coisa. Vocês estão me ouvindo bem? Silvia, Elma, todos vocês estão me ouvindo bem? Nilce, boa noite a todas as queridas amigas e amigos, sejam todos bem-vindos para mais esse nosso encontro. Que bom que estão me ouvindo. Isso é maravilhoso. Gostaria muito de agradecer a todos que estivemos juntos, né? Nessa semana que tem sido assim muito complicada, muito difícil, mas estamos aqui, unidos, né? Desse ideal de paz, de amor, de fraternidade, de tudo que necessitamos, né? De tudo que necessitamos. Isso é muito, muito bom. Agradeço imensamente a todos vocês, né, que estamos juntos, né, e unidos no mesmo ideal de paz, de amor, de fraternidade, de energias positivas, né, para que a gente possa crescer, que nós possamos todos agradecer. Agradecer, como eu sempre costumo dizer no fim do nosso trabalho, né, do nosso encontro. Trabalho não, do nosso encontro. Agradecer pelas lágrimas, pelos sorrisos, agradecer por tudo, porque assim nós vamos nos mantendo de pé, né, Murilo? E mantendo de pé diante de qualquer situação. Hoje, pensei em não estar aqui com vocês, que eu acho que vocês já devem saber, que eu estou com um familiar assim muito preocupante, né? Só aguardando o retorno. Teve a minha mãe que teve uma queda muito grave e tem meu companheiro também, né? Então a gente está assim num sufoco. Hoje eu falava com meu vizinho e dizia assim, olha, acho que eu vou fazer um hospital da família. Mas tudo está bem, está tudo como tem de ser. E a gente vem falando, né? Vem falando sobre como curar as doenças da alma. Então, se a gente vem falando, se a gente vem estudando, se a gente vem querendo entender, o transformar, o mudar, o ter cautela, o ter calma diante das dificuldades que nos surgem, então é importante que a gente tenha as palavras que nos faça mais forte, que nos auxilie, né? Porque assim a gente vai vivendo melhor mesmo, né? Como diz a Adriana, vivendo melhor. Vivendo melhor mesmo com a dor, vivendo melhor mesmo entre lágrimas, mas vivendo melhor, porque a gente já não tem desespero, a gente entende, a gente compreende, a gente busca viver esses momentos de forma tranquila. Não significa que a gente não chore, não significa que a gente não sinta. A gente sente. Mas estamos bem, né? Tem pessoas em piores situações. Então, nós vamos realmente nos animando, crescendo de forma que nos permita passar aquela certeza, aquela confiança, não para aqueles que nos ouvem, não para aqueles que estão ao nosso redor, mas para nós mesmos. Isso vocês, queridas amigas e amigos, todos vocês que eu não tenho citado o nome, todos vocês, eu agradeço imensamente as vibrações que eu sinto, que eu recebo, tá? Que sejamos todos muito bem-vindos para esse nosso encontro. Eu peço à espiritualidade amiga, a essa força soberana de tudo e de todos, que nos envolva na paz, né? Que os curadores da luz, esses que estão se envolvendo no curso que está sendo dado, que possamos todos mesmo, do plano espiritual e do plano material, estarmos envolvidos na cura nossas, nos nossos tratamentos e dos nossos familiares, dos nossos amigos e daqueles que não nos conhecem pessoalmente, mas que a gente transmite para todos indistintamente todo o amor,
né? Toda a energia da cura, toda a energia de muita paz, de muita tranquilidade, de muito entendimento. E eu agradeço a todos vocês estarem aqui comigo. Eu nem estou citando o nome porque eu estou querendo ganhar um tempinho para terminar esse livro. Mas vocês sintam-se todos abraçados. E me sinto muito feliz de ver todos vocês aqui. Agradeço a Adriano, agradeço a Elielma, né, que tem nos dado essa força. Então, nós começamos, né, acho que no ano passado, no meio do ano para cá, a nossa conversa sobre as doenças da alma. Então, a gente viu como curar as doenças da alma. Nós vimos todos os capítulos, todos, que são, na realidade, são 17 capítulos, que nós resumimos, que nós conversamos, que nós acatamos, que nós entendemos, e foi maravilhoso para mim. E eu quero que todos vocês sintam-se também muito bem com tudo isso que nós vimos aqui deste livro, né? Que a gente não citou todos os detalhes, né? Mas a gente foi lendo o capítulo e repassando o que nos faz sentir muito bem, entendendo o que são e o porquê das doenças da alma. E hoje, nesse último capítulo, é maravilhoso a gente entender, porque eu me senti assim maravilhada, feliz, já conheci o livro, já tínhamos falado sobre ele, já tínhamos feito um trabalho na rádio com esse livro, e foi realmente assim muito bom. Então, nós vimos desde a apresentação do livro, nós vimos o primeiro capítulo que nós falamos sobre a realidade da alma, que foram vários itens, né? Nós vimos a alma e a reencarnação, tudo isso explicando as doenças da alma. Todos os capítulos, se vocês perceberam, deixaram para nós, todos os capítulos deixaram para nós tudo que nós temos que fazer para não termos as doenças da alma. O valor do pensamento reto, ou seja, o processo de formação, a gênese do pensamento, o pensamento positivo, nós vimos tudo, 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 tudo. Nós vimos a evolução predeterminada, nós vimos as doenças da alma no sentido correto dos sofrimentos, daquilo que nos acarreta. Nós vimos a etiologia das doenças, nós vimos a patogenia das doenças, né, que são as causas das doenças. No capítulo 8, nós vimos o sofrimento humano, nós vimos trazido do outro livro toda a nossa constituição, as nossas células, todos os benefícios que são trazidos para nós. Sejam todos bem-vindos, meus queridos e queridas amigas. Nós vimos as doenças kármicas, as causas das doenças kármicas, olha aquilo que a gente traz, né? Nós vimos a agressividade humana, nós vimos as considerações, nós vimos como diminuir essa agressividade, o que nós teríamos que fazer, o que nós temos que fazer, o controle da agressividade foi muito importante, maravilhoso. Todos os capítulos foram maravilhosos. O 11º capítulo foram os distúrbios espirituais, né? Conduta por obsessão, por influência, por qualquer tipo de influência. Nós vimos um capítulo completo sobre vícios, foi maravilhoso, o tabagismo, o alcoolismo, os vícios das drogas, vimos o tratamento, então a gente já sabe todas as considerações do que nós não devemos fazer para não termos as doenças da alma. Vimos as curas espirituais, a cura pela fé, pela prece, pela água fluidificada, pela imposição das mãos. Nós vimos o passe coletivo, a reforma interior de cada um de nós, ou seja, a transformação tão bem-vinda para nós vimos tudo isso. O receituário mediúnico, aquele que os espíritos nos auxiliam, que nos intui, ou que nós recebemos de pessoas amigas através da mediunidade. Enfim, a cura pelo pensamento. Esse capítulo foi extraordinário. Então, a gente sabe que depende de cada um de nós toda a nossa evolução, todo o nosso aprendizado para não termos de cair na tentação e adquirir as doenças da alma, trazendo sempre para as reencarnações.
presentes e futuras, que a gente traz lá de trás, né? Nós vimos a cura quântica, foi maravilhoso para mim, que fazia tempo eu achava que nem ia dar para falar tudo isso, e falamos, foi maravilhoso, graças a Deus, dentro daquele possível conhecimento que nós temos, que não somos nenhum doutor nesse assunto, né? E nós vimos no capítulo 16, profilaxia das doenças, ou seja, a prevenção das doenças, que foi que nós conversamos na semana passada. E hoje, para encerrar, é algo maravilhoso, maravilhoso, que vai ser a nossa conversação com o capítulo final que encerra os assuntos do livro, que é Jesus, o médico de corpos e alma. Maravilha, eu achei, maravilhoso, eu achei tudo isso. E aí nós vamos vendo Jesus, o médico de corpos e almas. Aí eu me lembrei de um trabalho que eu havia feito tempos atrás, né? Tempos atrás, onde eu usei de imediato, ou seja, no início, eu usei na nossa conversação, no decorrer do nosso encontro, eu coloquei vou ler a letra de uma música, vou falar, que vocês vão saber, porque se eu cantar, vocês vão desligar, vão sair da internet se eu cantar, então eu não posso cantar, eu vou falar. Porque essa música, para mim, me diz muito com relação a Jesus. Com relação a Jesus. Mas fiquem absolutamente tranquilos, porque eu não vou cantar. Fiquem absolutamente tranquilos. Vou molhar a garganta para falar, para falar. Não é para cantar. Essa música do nosso conhecidíssimo, né, do Roberto Carlos, ele é a música titulada O Homem. Aí você vai dizer, mas Sônia, por que a letra da música? Porque, para mim, a primeira frase dessa música, para mim, me diz muito, como eu, quando assisti pela primeira vez, né, a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, que o povo do exterior e do Brasil inteiro conhece, a maravilha que é. E quem não foi, tu sabe o que está perdendo. Então, ele diz assim, um certo dia, um homem esteve aqui. Olha, um certo dia, um homem esteve aqui. E ele disse assim: tinha o olhar mais belo que já existiu, tinha no cantar uma oração, e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Nossa, eu pensei assim, eu me reporto àquele momento, porque naquele momento em que eu vi o sermão, para mim foi como se eu tivesse naquela época e eu vim vestida a caráter da época e ouvindo as bem-aventuranças, que tudo ali, todas as bem-aventuranças é um ensinamento de como a gente não cair em tentação, de como nós nos elevarmos e nos prevenirmos, né, de qualquer doença. Então ele veio, ele tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Só podia ser Jesus. Só podia ser Jesus. E ele disse assim: sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz ele trazia no coração. Olha, paz, a calma, a tranquilidade, de ouvir aqueles que estavam doentes, né? Doentes do corpo, como diz o título do capítulo, doentes do corpo e alma. E ele era um médico disso, corpos e alma. Aí ele pelos campos caminhou. Ele caminhou pelos campos, ele subiu as montanhas e de lá ele falou tudo o que nós precisávamos ouvir, tudo que nós não tínhamos ouvido, não tínhamos escutado daqueles pensadores do passado, daqueles que deixaram para nós tantos ensinamentos e que dizia, conhece-te a ti mesmo. Então, ele veio para trazer essas lembranças e nos ensinar a caminhar, a não sermos doentes nem do corpo e nem da alma. Ele veio nos mostrar o caminho da cura, ele veio nos mostrar a saúde plena, a cura real.
E ele caminhou nesses cantos, caminhou nos campos, subiu a montanha, falou desse amor que tudo cura, que tudo faz, que tudo regenera. Fez brilhar na escuridão, fez a luz brilhar na escuridão. O sol nascer em cada coração que compreendeu. Todo nós que ouvimos, já poderíamos ter compreendido e termos mais saúde. Temos que compreendeu que, além da vida que se tem, existe uma vida mais além. E assim o renascer. Porque morrer não é o fim. Olha que maravilha. Como eu fiquei. Eu dizia, meu Deus, o que eu vou falar? Eu estou tão assim, tão oprimida, tão cansada, muito cansada, sem dormir direito. Me dá uma intuição. Aí eu me lembrei do meu evangelho, que eu tenho algumas letras de música no evangelho. Aí, tudo aqui ele deixou, botou esse refrão maravilhoso. Ele deixou tudo. Ele ensinou a curar, ele ensinou a amar, ele ensinou a perdoar, ele ensinou humildade, ele ensinou humildade. Ele nos ensinou a raciocinar, a discernir, a compreender o bem, a nos afastarmos do mal, a termos humildade. Olha, tudo era ensinamento maravilhoso para a gente não adoecer. E esse refrão, que além da vida que se tem, existe uma vida mais além, e assim o renascer. Morrer não é o fim, e nós sabemos, morrer não é o fim. Sejam bem-vindos todos os queridos e queridas amigas que estão chegando. Muito feliz por vocês estarem aqui. Tudo que aquele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que plantou, passou, não vai existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo para seguir. Olha, as flores, se eu pensasse quais foram as flores que Jesus deixou para nós? As flores por onde ele passou, o que era que ele passou e deixava? Os seus ensinamentos de amor e paz. Os seus ensinamentos de cura e de tudo isso que a gente vem falando, que a gente chama de virtudes. Virtudes que nos fazem crescer e não nos fazem adoecer, mas fazem sim nos curar. Nos curar de todas as mazelas, nos curar de todas as dores físicas, morais e espirituais, de todas as dores que nós trouxemos para nós num determinado momento não refletido, num determinado momento de esquecimento, num determinado momento em que nos envolvemos com o mal, que não precisávamos ter nos envolvido. Então, tudo que aquele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo para seguir. Uma linda realidade, uma inspiração caída do céu, vamos dizer assim, para não usar muitas outras palavras. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Aí né? É pesada essa frase. É uma chamada muito forte. Quando ele diz ele voltar, é nós nos ligarmos a esses ensinamentos de cura, né? Do colher, do auxílio, do dar e do receber, porque isso vai florescendo dentro de cada um de nós a harmonia tão esperada que nós necessitamos. Isso mesmo, Denise. Maravilhosa. Mas ainda há tempo de plantar, né? Fazer dentro de si que a flor cresça, mas ainda há tempo de plantar. Fazer dentro de si a flor do bem crescer, para lhes entregar quando ele aqui chegar. Ou seja, quando nos sentirmos tocados, né, a gente vai demonstrar tudo que a gente já aprendeu, tudo que Jesus nos ensinou.
E aí ele disse, né, na inspiração, tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Vai sempre existir. Tudo que Jesus nos ensinou não vai morrer, não vai desaparecer. Será para sempre o despertar de cada um de nós. E a gente vê como. Eu selecionei nas curas de Jesus, as curas humanas, das doenças, eu sintetizei assim, eu escolhi conversar a partir daquilo que é a realidade através da mulher, porque Jesus curou cegos, paralíticos, leprosos, todos focados na saúde, todos focados na saúde. Mas o seu objetivo maior era nos ensinar o amor. E com esse amor que ele nos ensinou, a gente soubesse curar, que a gente soubesse se libertar, libertar das coisas negativas e espirituais e restaurar aquilo que ele veio ensinar, que a gente conseguisse restaurar, restaurando a si mesmo, ou seja, se transformando, se transformando. Ou eu não sou mais aquela, eu vou descobrir. Eu não quero orgulho, eu não quero a vaidade excessiva, eu quero me cuidar, cuidar do meu corpo e da minha alma, mas não de forma errônea. Então eu disse assim, nossa, Jesus curou cegos, né? Está lá em João, está lá no Marcos, está lá em muitos discípulos, muitos que estão. Curou os leprosos, purificando, né? Está lá em Mateus, refazendo, falando sempre da fé. Eu achei maravilhoso isso, porque todas as pessoas que ele curou, por onde ele passou, ele disse a tua fé. Ou seja, aquela energia que a gente vai falar aqui, o que é essa fé? Por que Jesus falava, dizia isso, a tua fé? E a gente vai falar sobre esse pedacinho. A tua fé, na realidade, é o que você traz, é a vontade, é a vontade. E a gente vai citar mais um pouquinho sobre isso. Quando ele curou o paralítico, aquele de Cafarnaum, né, foi criticado, foi assim um pouco, todo mundo se espantou com tudo isso, mas Jesus conseguiu fazer e dar o seu ensinamento, e ele se curou. Ele se curou, porque as doenças que Jesus curou não eram doenças só do corpo físico, era consequência das atitudes que o homem, eu falo homem ou mulher, né? Que o homem havia praticado e que transformou a sua alma em doente, deixando demonstrações físicas e interiores, morais, interior espiritual, da saúde que não era plena, porque ele precisava quitar aquilo. A expulsão, né? Ou seja, o despertar de muitos espíritos equivocados, que eu chamo, que são aqueles espíritos malignos que querem derrubar, que cobram, que são cobradores, né? E que Jesus ensinou isso, a curar, a cuidar daquelas pessoas que estavam sobre essas influências, que recaía sobre o seu físico e que recaía, que era realmente o seu espírito, a sua essência. Fez curas à distância, como nós fazemos curas à distância, como recebemos através dos tratamentos e cirurgias espirituais das terças, quintas e sábados que nos é oferecido. Ele também nos auxiliou, pelos seus ensinamentos, a restauração de sentidos e movimentos, quando ele ajudou aquele surdo, né? Aquele mudo surdo, né? Que tinha aquela que trouxe, né? Aqueles resquícios do passado, né? Aqueles vestígios do passado negativo. E tudo isso foi e é maravilhoso. E eu espero, queridas amigas e queridos amigos, que vocês tenham entendido que esse é o fechamento, esse assunto é o fechamento das doenças da alma, porque a gente, em todo o decorrer dos nossos encontros com isso, nós já falamos sempre de como nos curar, né, das doenças da alma. Então, por que eu escolhi havia há 12 anos que aquela mulher sofria, né, da perda de sangue? Eu achei assim, porque de tudo que eu li, eu achei que ele explicou claramente
tudo que a gente falou já alguma coisa, da transformação, da vontade, que é um atributo essencial como o pensamento, que é próprio do espírito. Então, a gente sabia que quando ela tocou Jesus, ela já chegou a Jesus com o pensamento de se curar, ela já foi ali cheia de energias. Ela já foi sentindo em seu interior que eu vou me curar. Então, é assim que a gente tem que ir para um tratamento. É assim que a gente tem que ir para um hospital. É assim que quando alguém for cuidar de nós, a gente tenha dentro da gente aquela vontade de se curar, aquele desejo de que eu vou conseguir, né? E é muito importante. Então, quando Jesus disse assim, que a Adriana até um pouco tempo citou isso, ele disse assim: alguém me tocou. E os apóstolos e os que acompanhavam Jesus não acreditavam que alguém pudesse tocar ele e achou que não tinha alguém oculto ali que fosse tocar nele. Achou que alguém passou despercebidamente, mas não tocado nele propositadamente. Mas ele disse que dele, quando tocaram ele, dentro dele saiu uma virtude, porque ele captou aquilo que aquela criatura estava querendo dele, que era exatamente curar, como Madalena também. Sentia em si que quando conhecesse Jesus ficaria curado. E nós, por que ainda não nos curamos? Se já conhecemos todos os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus foi de aldeia em aldeia de Galileia. Lembra que diz na música? Lugares que ele foi. Então, esses lugares é muito importante a gente saber que ele caminhou, subiu montanhas, esteve à beira do mar, onde ele pôde passar, onde dali plantou a semente, que é hoje todos os seus ensinamentos que nós já deveríamos saber de cor e salteado e nos curar. Nós mesmos dizer assim, eu vou me curar, eu vou curar. Eu vou entender que minha cura não é plena agora, mas aqui é o começo da minha cura plena. Isso a gente vai conseguir. E os ensinamentos vieram para tratar os males físicos, as doenças infecciosas. Ele curou de todas as formas, todos os sentidos, e foi muito e é muito importante. Muitas pessoas também, eu vi essa parte, eu achei bem interessante, acreditava que a missão de curar estava reservada aos escolhidos. Não, foi só fulano, Maria e Pedro e João que se curaram. Não, tanto que os apóstolos não se tornaram homens perfeitos só porque Jesus os recolheu e deu a eles, vamos dizer assim, o cargo de serem apóstolos, discípulos. Eles não eram homens perfeitos, muito pelo contrário. A gente viu o que Pedro fez, o que Judas fez, e que hoje é aquele espírito tão elevado, e que as pessoas, quando falam dos apóstolos de traição, quer citar uma coisa que não tem nada a ver, já foi, já era, foi um ensinamento que nós precisávamos entender. E hoje a gente ainda não entende a traição. Hoje a gente não entende que não deve tirar a vida do próximo, que a gente tem que ser cuidadoso conosco mesmo para não deixarmos de quitar os nossos débitos que já trouxemos, né? E não pegar uma mala e colocar mais. Então, todos os discípulos e apóstolos falaram. E aqui Jesus, em outros termos, em outras palavras, falou da cura, da cura da origem kármica, né? Falou tudo isso que a gente citou nas nossas conversas, e ele foi caminhando e dando a entender para nós da necessidade de um preparo. Porque Jesus disse, e os apóstolos entenderam em determinada época e pediram, mestre, ensina-nos a orar. E qual é a primeira frase da oração que Jesus nos ensinou a orar? Que muita gente acha que só essa oração tem poder, que não é assim. Eu não preciso de palavras, e Jesus também nos ensinou isso, né? Porque ele nos deu, ele repassou para nós uma sabedoria, uma autoridade e amor. Mas não era aquela autoridade da vaidade, como a gente vê, me aguarde. Não, era isso. Eu sou o seu chefe, você me respeita, eu sou isso, você. Não é esse tipo. Isso aí é uma doença. Isso aí é uma doença. Ele ensinou a sua autoridade pela sabedoria.
Ele tinha a autoridade no sentido do conhecimento, da sua energia curadora, né? E foi maravilhoso que todos nós pudéssemos entender isso até hoje, até hoje, né? Essa nos ensinou assim, de uma certa forma maravilhosa, a emancipação, a emanação fluídica da alma, porque o que vem de dentro de nós, o que vem de dentro de nós, qual é a energia que nós podemos dar às criaturas que estão desamparadas, que não sabem ver as verdades e as realidades, né? Porque são várias realidades, de cada coisa tem uma realidade. Então, quando eu vejo pelo menos uma, duas, já estou começando a entender. E tudo isso é maravilhoso, porque quando a gente sente essa emanação do fluídica da alma, a gente vê que tem a capacidade de realizar a cura, não só espiritual. Essa parte eu não podia deixar de citar. Não só a cura espiritual, mas a cura do corpo físico, ou seja, da matéria, desse invólucro que é o necessário para cada um de nós, indistintamente. Jesus falou, a tua fé te curou. Olha, essa parte eu achei maravilhosa. Então, como médico de alma, de corpos e alma, Jesus nos deu a oportunidade de realizarmos tudo o que ele ensinou, corpo e alma, porque a alma necessita do corpo, que é a sua matéria, que é a sua fonte de caminhar aqui. Sem o corpo, eu só sou um espírito desencarnado, né? Fora da matéria. E eu estou na matéria para me quitar, para auxiliar aqueles que não sabem caminhar sozinhos, para me curar e poder curar, auxiliar aqueles a se curar também. Então a gente começou a ver que essa parte da cura de Jesus, que eu falei que eu me restringi muito à mulher hemorrágica, porque me tocou profundamente essa parte. Aí a gente diz assim, mas será que quando ele curou essa mulher, será que essa mulher tinha alguma coisa? Por que ela sofreu? Foi permitido que ela sofresse 12 anos. O que será que houve? Será que tinha uma história com relação a isso? Claro que sim. Se tem conosco, tem com todos. Não é uma pessoa, é todos. Então, foi bem claro lembrar que aquela cura que ela teve depois de 12 anos, porque foi o momento em que ela entendeu, e o momento que a gente vai compreender que fomos, não digo indignos, claro que não, mas que nós fomos desrespeitosos com as leis kármicas, as leis divinas, né? As leis de causa e efeito. A gente descumprimos tantas coisas que hoje estamos numa turbulência de males que nós não precisaríamos ter vivido, mas a gente está vivendo, né? Então, valeu lembrar que aquela parte de sangramento que ela teve naquela encarnação durante tanto tempo seria, na verdade, uma enfermidade de expiação. Ou seja, ela precisou viver esse momento. Por isso que muitas vezes Adriano falou para a gente, e a gente às vezes nem presta atenção. Uma das coisas que ele disse que eu nunca esqueci. Nem sempre a cura é hoje, é nessa encarnação, é nesse momento. Às vezes necessitamos de outras encarnações para nos curar. Mas por que nos curarmos tanto tempo? Porque a gente precisa quitar, precisa aprender, precisa trilhar para chegar a determinado ponto comum e termos em cada um de nós a cura física daquela enfermidade. E é uma maravilha, né? E eu agradeço assim, já não sei se está curado, mas pelo menos estar bem, dentro do possível. Já é muito que a gente caminhou. E um dia a gente vai chegar à cura plena, à cura real, né? E a gente vai ser maravilhoso, né? Vai ser maravilhoso tudo isso. Jesus também ensinou algo que é maravilhoso. Ele nos ensinou que se nós temos vida, além dessa vida,
Nós temos hoje que pensar não no processo de passado com relação ao presente, para a gente não ficar sentindo culpa, eu fui tão errado, eu fui tão isso. Não, não. Ele quer que a gente entenda que tudo passa, que tudo passa. E que a desarmonia que acontece são momentos que a gente teve de deslize. Nós deslizamos. E aí, o que é que houve? Nós perdemos o sentido. Nós não teríamos em nós essa desarmonia se estivéssemos harmonizados com esses ensinamentos cura, de elevação moral e espiritual. E Jesus disse, e quem colocou foi João, no capítulo 10, versículo 10, onde ele disse: Eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância, e tenham saúde moral e espiritual, corpo e alma em harmonia. E ele disse mais, em abundância, ou seja, em grande escala, muita, sempre muita. E a gente precisa entender tudo isso. Aí eu espero que vocês estejam gostando desse resumo, assim, né? E existem várias indicações, inclusive em livros de Emmanuel, escrito por ele, em André Luiz, muitos livros que se referem a essas curas maravilhosas, né? E que fala para a gente também da união, né? Da doença que o espírito adquiriu do corpo físico, que representa também aquele energias, né? As energias do corpo espiritual, corpo e alma, ou seja, psicossoma. Então a gente precisa realmente se ver em todos os sentidos e se curar. Se curar unido na coletividade, numa instituição, unidos um com os outros, como vocês estão sendo maravilhosos comigo, com as mensagens que eu recebo. Muito obrigada de todo meu coração. E é muito importante a gente entender que nossos desregramentos de natureza física ou moral devem fazer a gente refletir. Por que que eu sinto isso? O que foi que eu fiz? Não é de culpa, eu vou repetir mais uma vez, não é se sentir culpado, é trabalhar para modificar aquilo que a gente deixou. Vamos dizer, tirar aquele bolo de energia negativa que a gente acumulou e ficou doente. Então, a gente precisa. Olha, você veja, uma pessoa que é vicia disso, viciado naquilo, como a gente viu no capítulos anteriores aí. Lógico que ele vai acumular. Lógico que ele vai acumular. Então, a gente precisa realmente se conhecer, como disse aquele sábio do passado, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, fazer refletir e mudando as nossas reações mentais, né? Deixando que flua coisas maravilhosas e bem diferenciadas, né? E providenciar para que as nossas células, tudo em nós, funcione harmoniosamente, que funcione sem energia, sem pressão de energia negativa, que é pela força do pensamento, a gente viu no decorrer de todo esse nosso trabalho, que a força do pensamento pode nos curar e até muito mais rápido do que a gente pode imaginar. E a gente vai concluindo que o ato de ir, de buscar a mudança, mudar, nós precisamos mudar, nos transformar, precisamos entender as necessidades que antes a gente rejeitou. Por que eu não posso fumar? Mas olha, não vai fazer bem. Por que eu não posso estar discutindo? Por que eu não posso. Eu vou ouvir as coisas calado, eu não sou santo para ouvir calado. Não, e tudo isso são equívocos, são erros, são desajustes desnecessários. Então, a gente tem que ver que essa mudança, como a mulher hemorrágica, a mudança partiu dela, ela tomou consciência que daquele momento em que ela visse tudo aquilo, aquela vivência que Jesus estava passando, como a gente viu na letra da música, e plantando, ela disse para si mesma, né? E ela fez nela a mudança, e a mudança trouxe a cura. A transformação que Madalena também, que trouxe a cura, tornando ela a primeira apóstola, não é? Como nós já sabemos que muita gente olha lá do machismo não acata, mas é a realidade e a gente tem que entender. E
Quando ele tocou, que ele disse aquilo, né? Que ela tocou ele, então ele sentiu e ela sentiu, e a partir daquele instante, aquele mal não mais ocupava o seu corpo físico. E daí para frente foi uma mudança completa, né? Que aconteceu com ela. Num livro de Miramês, ele diz, tem uma frase que ele diz assim: quanto mais puro o coração, mais puros os fluidos que atraímos. Então, quanto mais eu pensar do bem, pensar positivo, pensar em auxiliar, pensar em se compenetrar, pensar em reunir forças, correr para socorrer outro, fazer algo por você mesmo, porque às vezes a gente se lembrou tanto dos outros e nunca lembrou da gente. Mas a gente tem a condição de ajudar os outros e nos ajudar. Primeiro, a gente nos ajuda, porque senão a gente não tem condição de fazer nada por a gente. Aí não é egoísmo. Aí é reunir energia, forças para doar. Doar a si e aquele que precisa, né? Então, a gente precisa disso, só disso, de nos curarmos, entendendo a transformação que se faz necessário em cada um de nós, né? Não e entender que nessa cura real, que muita gente usa esse termo, como eu vi por aí, não é o simples cancelar. Eu não quero sentir mais essa dor, eu vou fazer qualquer coisa para não sentir essa dor. Não é dessa forma, não é dessa forma. É a gente entendendo que uma dor física pode ser consequência de momentos irrefletidos que a gente citou mais ou menos. Daquela transformação que eu não quero fazer e estou acumulando, deixando aquela dor permanente, porque eu não quero mudar, eu quero ficar ali, e minha transformação tem que vir de dentro, como a mulher pensou, pensou, pensou e conseguiu. E a gente vai conseguir também, claro que sim, né? E essa transformação interior nos vai dar a evolução moral do ser que nós somos, que cada um de nós é. E é maravilhoso entender tudo isso, para a gente chegar ao denominador comum, que é, na verdade, a nossa cura, a cura de todos nós, e a gente até a cura daquele outro que a gente possa ter auxiliado, vai nos deixar feliz, muito feliz. E a felicidade traz o quê? Saúde, né? As enfermidades, eu pensei assim, será que Jesus sabia que todas as doenças eram doenças da alma, que a gente precisava realmente mudar? E eu fiquei pensando sobre isso. Né? Eu fiquei pensando muito sobre isso. E quando eu pensava sobre isso, eu imaginei, não me censure se vocês acharem que eu estou errado. Eu imaginei que Jesus sabia que todas as doenças eram e são doenças da alma. Eu me perguntei. Isso é uma pergunta que eu fiz para mim mesmo. E que a maioria das curas eram com relação à doença física. Aí eu comecei a dizer, eu passava para o meu corpo, eu passo para o meu corpo físico aquilo que eu estava dentro de mim. Se exteriorizou. E aí a gente precisa ter cuidado, né? Ter cuidado. Porque, na realidade, quando a gente tem um foco de curar, a gente não deve pensar nele como uma cura paliativa. Não, isso aí eu vou passar um remedinho, amanhã está melhor. Aí depois, 3, 4 dias, volta tudo de novo. Não, não é assim. A cura vem da alma, está na alma. Então, eu tenho que tratar da minha alma para que o meu corpo físico receba aquilo que eu preciso descartar. Então, descartou e foi que chegou a cura que a gente busca, que a gente quer, que a gente ora pelos nossos, né? Também sem esquecer, logicamente, né? Sem esquecer, logicamente, as desarmonia, né? Desarmonia que o espírito encarnado, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não quer ver, não faz reflexões sobre as desarmonias, e que essas desarmonias, como mágoa, vício de toda a ordem, dá uma sobrecarga para nós e não precisamos disso.
como também entendemos que a gente não há necessidade de nos afastarmos da cura do corpo físico através de entender a importância da medicina, como dos tratamentos que a gente viu, fitoterápicos, tratamentos paralelos àquele que a gente viu agora, que infelizmente me fugiu o nome, né? Então, a gente não vai descartar nada disso, pelo contrário, a gente vai fazendo os tratamentos convencionais juntamente com os tratamentos auxiliados pelas energias. E isso é importante demais, né? Pela prática do passe, da água fluidificada, as cirurgias espirituais, que atuam em nós, nos dando um reequilíbrio ao nosso perispírito, que é a nossa capinha interior aqui, até chegar ao espírito. Tem corpo, perispírito e espírito. Então, a gente precisa dessa harmonia, como a gente fala, também da harmonização dos chakras. Essa energia é muito importante. A gente não pode deixar isso, não. A gente precisa repreender, né? Não sentir, nada que possa nos causar sofrimentos. A gente precisa entender como Jesus nos explicou, através dos ensinamentos da lei de Deus, né, que a gente pode falar. Jesus nos fez entender a necessidade de sermos sadios, de sermos fortes, de sermos felizes. E felicidade traz cura, né? A gente que é feliz traz cura. E que não precisamos ter raízes do mal dentro de cada um de nós. Não precisamos de forma alguma. Né? De forma alguma. Obrigada, Vera. Obrigada, querida. Está tudo melhorando. Está muito machucadinha ela, mas está melhorando. Então, nós não precisamos sim tirar um tempinho para meditação, para reflexão, e assim a gente crescer, né? A gente crescer. Por quê? Porque a gente está confiante do que vai conseguir. E a gente vai se sentindo feliz, a gente vai fazendo aquelas reflexões e a gente vai dizendo: eu não preciso mais disso, eu não preciso mais daquilo, eu preciso me reconciliar. Porque Jesus disse: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Por que deixar ele partir com ódio, com raiva, com isso? Não, nem eu quero dar, nem eu quero receber. Então, a gente vai, sim, ter um controle. Por quê? Porque toda ação tem uma reação, é a lei de causa e efeito. Então, nós não precisamos nada disso. Sermos bons, sermos tolerantes, amando uns aos outros, e assim estamos caminhando para a fraternidade entre os seres humanos, entre os homens, a paz, a fraternidade, e nos devolvendo a saúde plena que a gente está buscando, né? A saúde plena que a gente está buscando. Então, como eu dizia, quando eu comecei a fazer essa minha reflexão, será que era assim, era tão necessário isso? Será que só esse reequilíbrio vem assim do nada? Não. São muito valiosos todos os ensinamentos, todos. Fortalecer o paciente, proporcionar o bem-estar àquela criatura que está doente, né? Não subestimar a superação. Às vezes a gente pensa: fulano não vai mudar, não, que isso aí vai morrer assim, você não sei o que, já é errado por natureza. Não, 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 não. Não é dar para sempre, não. Isso não é para sempre. Isso são falhas, são deslizes que nos acarretam as doenças da alma, nos acarretam dores de todas as formas, mas que a gente pode ter consciência desperta através do autoconhecimento, ou seja, eu preciso me conhecer, todos nós precisamos nos conhecer para que a gente tome a consciência e que se assuma a responsabilidade da nossa própria vida, a responsabilidade e aceitar aquele convite, né, que Jesus deixou para nós, aquele convite de que um dia o homem esteve aqui e subiu a montanha e falou do amor maior. Então, esse amor que faz tudo de bom e de maravilhoso por qualquer um de nós. Então, necessitamos mesmo entender tudo isso.
entender o tríplice aspecto que nós somos: corpo, perispírito e espírito. E um vai passando para o outro, até que a gente chega tudo cuidando do corpo, vai chegar a cura ao meu espírito, né? Porque quando ele vem de lá para cá, a gente vai expurgando, expurgando, expurgando. Eu lembro que a minha filha teve uma época, quando ela era jovem, que ela começou muito cheia de caroço, começou nos braços, aquilo foi tanto que eu fiquei apavorada. Aí depois eu pedi uma intuição, eu trabalhava muito nessa época, nas coisas do espírito, e eu disse, me dê uma orientação, por que está acontecendo isso? Me veio uma coisa assim, sabe? Aí, na época, mais ou menos, que ela estava colocando para fora tudo que nos estava de mim, e de lá para cá, esses anos todinho, foi tudo diferente. Tudo diferente. Então, chegou um momento de expurgar. Coloca para fora aquilo que está dentro de você. Mas a gente só consegue quando a gente pratica o bem. Quando a gente se reconhece como ser humano. Quando a gente realmente se reconhece e diz assim, eu não sou o que eu estou sendo agora, eu sou diferente. Muitas vezes eu mesma digo para mim, você não é essa Sônia, você é essa Sônia que está aqui. Então, se você é essa, é com essa que você tem que permanecer, e não com a Sônia das influências que nada vai construir. Então, a gente precisa ler, se informar, a gente precisa, na verdade, se questionar e ver que essas afirmações e questionamentos sobre as curas que Jesus deixou de exemplo para nós também inclui a benevolência e o perdão. E eu sempre falo do perdão, porque eu acredito no perdão. Eu acredito e eu amo fazer o trabalho que é sobre o perdão. Né? Se eu não começar nenhum outro trabalho que está na minha mente, na próxima semana, nós vamos falar alguma coisa que também esteja no contexto da saúde física, moral e espiritual, desse contexto. E como a gente já aprendeu que no toque de Jesus o que tinha era a energia curadora, que também nós temos, porque ele diz poderes fazer muito mais, né? E as pessoas pensam que é física, não é? É bem diferente. Então, se nós temos condições de energia curar, a energia nossa auxiliar o outro a curar, como vem acontecendo nos tratamentos e nas curas espirituais, nas terças, quintas e sábado, né? E através de todo o ensinamento diário, que eu estou doente, porque eu estou perdendo algumas coisas, né? Que eu estou vendo de pedaço, e tem coisas que eu não estou nem sabendo entrar, meu Deus, perdoa. Mas é assim mesmo. Então, vamos lá. Então, a gente começa a entender que essa energia é uma energia de amor, cheia de muito amor, e que eles trazem para nós do lado de lá, para que a gente aqui, né, através dos exemplos, a gente possa cumprir. E aí a gente vai chegando àquele denominador comum, que é a certeza da realidade, que nos enche de vibrações positivas, e nessa química do positivo, desse processo de transformação, vem o quê? O resultado final. E o resultado final é a cura, a cura. E essa cura vai fazer com que a gente tenha ela dentro. E quando a gente está com ela aqui dentro, a gente vai exteriorizar. Em vez de consequências desagradáveis e outras coisas, não. A gente vai exteriorizar os fluidos que vai nos curar, que vai nos restabelecer, que vai fazer com que a gente tenha a consciência desperta para a transformação. E assim vai acontecendo naturalmente. A cura vai acontecendo naturalmente. Cada cura, um processo diferente, porque nós não somos iguais, né? Então, tem um de uma forma, o outro tem do outro, mas você recebe. E com essa alquimia, ou seja, com aquela alquimia, aquelas misturas todas, não a alquimia do ouro, né? Mas da saúde, que também, vamos dizer, é maravilhoso, né? Valorizado demais. Como a alquimia espiritual, a gente vai purificando a nossa própria alma, a alma humana, transformando os nossos defeitos em virtudes. E o que são as virtudes? O amor ao próximo, tudo isso que a gente falou durante todo o tempo do nosso trabalho. Nós vamos, com isso, transformando em virtudes e nós vamos provocando em cada um de nós um exame íntimo,
aquilo da frase complementando, conhece-te a ti mesmo. Então, a gente vai provocando esse exame minucioso em qualquer situação que nos bata a porta, muitas vezes inesperadamente, como se desse uma rasteira e a gente caísse, achando que nunca mais ia se levantar, que ia retornar ao plano espiritual, que já podia encomendar o caixão. E, de repente, tudo é diferente. Tudo é diferente. Existe em nosso íntimo e em nossa alma essa força e essa energia, quando ela vem representando a transformação pelas emoções, que não são mais aquelas emoções danosas, mas são emoções tranquilas, emoções que vêm pelo autoconhecimento, que a gente já está se conhecendo, que as doenças não estão mais refletidas em nosso corpo, porque a gente já sabe que ela está na alma, então a gente vai tratar. E assim, daí ouvirmos aquilo que Jesus disse: a tua fé te curou. E Jesus ainda ensinou uma coisa importantíssima, que eu quase esqueci, botei aqui na última linha que eu anotei aqui. Jesus falou da incredulidade. Quando ele falou da incredulidade, ele estava dizendo para nós que ela nos tornava impotente. Por isso que ele disse: podes fazer, não seja incrédulo. Acredite. Então, tem que fazer aquilo que eu aprendi. Vamos, eu acredito, eu posso, eu quero, e eu tenho condições, eu tenho que dizer para mim, nós temos que dizer para nós mesmos que nós temos condições para entender e praticar a cura. Não só nos outros, mas principalmente em nós mesmos. E aí sim a gente vai dizer: eu conheço a cura real. E a cura real está me dizendo que eu tenho que começar comigo. Me fortaleço e vou fortalecer o outro. Porque não é dando que se recebe, que a gente sempre cita, né? Então é isso aí. E isso vem restituir e eliminar, eliminando tudo que não havia necessidade, né? E ensinar o homem, ensinar ao ser, homem e mulher, não tem isso, né? Ensinar a restituir a nós mesmos a harmonia espiritual perdida num determinado momento da nossa existência. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho e que ficou, para mim, maravilhosamente bem, os ensinamentos que chegaram para mim. Agradeço a Deus imensamente, imensamente. Eu não vou chorar, pode ficar tranquilo, não vou chorar. Como eu dizia que eu não ia cantar também, né? Senão vocês sairiam. Mas quero pedir que vocês, quando ouvir já vez alguma coisa, vamos fazer reflexão sobre aquilo, porque às vezes nas entrelinhas de alguma coisa tem uma realidade que a gente precisa trazer para nós mesmos. Então, entender o olhar que Jesus deu naquela época para a humanidade, entender a presença do que ele veio trazer para nós, entender o que nos campos ele plantou, que foram todos os ensinamentos que ele nos deixou, né? Que ele subiu nas montanhas e falou do amor, ele distribuiu por onde passou o amor. Por que que a gente não pode distribuir o amor? Por que que nós temos que ter ainda a escuridão quando a gente já sabe que existe uma luz para brilhar? Quando a gente já sabe que essa luz está dentro de cada um de nós, porque aquilo que chamamos, que é a nossa caixinha de sentimento, que a gente faz assim o coraçãozinho, ali está o momento de eu colocar a compreensão de tudo que ele nos trouxe, né? E como ele disse que além da vida que nós temos, existe uma vida mais além. Ele falou isso para nós e nós temos essa certeza e essa convicção que nós não somos isso. Nós somos muito mais do que a gente realmente se vê diante de um espelho, de como nós vemos uns aos outros. E é maravilhoso, muito maravilhoso, eu saber que ele não precisa voltar, porque eu tenho dentro de mim todo aquele ensinamento. Ele volta quando eu penso nele. Aí ele está comigo e eu estou com ele. Como ele disse que o pai, ele estava no pai e o pai estava nele. A gente não está nesse, eu ainda não estou nesse patamar, mas eu estou no contexto de que eu já sei. E que se eu sei, eu posso.
Então, vai florescer. Vai florescer o quê? Esse autoconhecimento que Jesus deixou para que nós o adquiríssemos, para que nós não deixássemos morrer, não deixássemos morrer, mas sim que deixássemos florescer, florescer em cada um de nós esse amor, sentir o exemplo da mulher que ela sentiu que já era hora de parar, ela reestruturou, ela foi curada, ela tirou, ela quitou aquele débito de passou 12 anos naquele sofrimento e a gente não quer passar um dia de dor de cabeça. E quem sabe se nossa dor de cabeça não tem uma razão de ser. O óculos está 1 ano atrasado, 2 anos, então vai ter que ter consequência. Então a gente tem que entender tudo isso, né? E sempre há tempo para plantar. Plantar e colher o melhor. Ninguém vai plantar flores e só vai nascer espinho, não. Vai nascer a flor que nós plantamos, né? E plantar em nosso coração significa transbordar de amor por nós e de amor pelo próximo, né? Que Jesus nos abençoe, que eu tenha conseguido dizer para vocês tudo que eu tenho pensado durante tanto tempo, tudo que eu tenho tentado aplicar e que às vezes entre lágrimas se torna difícil, né? Como a minha mãezinha, como meu companheiro, como a minha tia que está só já esperando a hora e que de noite disse para mim que precisava partir, precisava voltar, e a gente tem que estar de pé, né? De pé, porque Deus, porque a gratidão, porque a fé, porque a família, porque os amigos, porque o amor, porque a paz, dá tudo isso para a gente. Muito obrigada, Adriano, pela oportunidade desse trabalho, de eu ter conseguido conversar sobre esse livro. Muito obrigada de todo o meu coração. Muito obrigada, Elielma. Todos vocês, muito obrigada mesmo. Minhas amigas que estão comigo nesse momento difícil, muito difícil, mas não impossível. Não existe o impossível para Deus, nem deve existir para nós que confiamos nele. Muita paz, muita luz, que Deus nos abençoe, que muitas curas sejam realizadas, que muitos tratamentos sejam realizados e que na próxima semana, com os poderes de Deus, nós possamos estar juntos, conversando. Muito obrigada a todos vocês, de todo o meu coração, de todo o meu ser. Muito obrigada mesmo. Tchau. E vamos levantar a cabeça, vamos enxugar as lágrimas e vamos para frente, porque atrás vem gente. Não diz assim, né? O povo, né? Atrás de mim vem gente. Atrás de mim vem o que é de melhor. Vem aquela energia me abraçando assim e me envolvendo por todos os lados. E é isso que a gente precisa. Tchau, gente. Muita paz e muita luz para todos nós. Muitas bênçãos de saúde e de paz. Sempre. E que muitas curas já estão sendo realizadas. Tá? Tchau, tchau. Senão eu vou atrapalhar mais do que já estou atrasando aqui, ó. 4 minutos hoje. Nossa. Desculpa aí, Adriana, desculpa aí vocês. Graças, graças, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau, tchau. Meu abraço para vocês. Muito obrigada a todos, tá? Muito obrigada mesmo.